Como você imagina o design quando você ouve a palavra pet shop? Hoje a gente vai criar um design para pet shop focando no anúncio de uma marca de ração com uma pegada extrovertida e engraçadinha. Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um design para pet shop pode ser divertido e satisfatório. Design para pet shops é uma área que dá para ganhar muito dinheiro se você souber como vender o seu design como um profissional. Nessa série eu vou te ajudar com vários tutoriais de várias áreas em vários estilos diferentes e deixar tudo organizado em playlists para quando você precisar de referência. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos e a minha missão é te transformar em um designer de outra dimensão. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. Se não quiser perder os próximos tutoriais dessa série, se inscreva e ative as notificações e dá uma olhada nos links aqui da descrição que tem muita coisa que vai te ajudar. Abre aí o seu Photoshop, dá um Ctrl N, já coloca as dimensões 1080 por 1350, RGB, 16 bits e dá um Create. Como de costume, já define as margens aqui em View, Guides, New Guide Layout, com o tamanho de 100 pixels, pode ser maior ou menor, depende do que você quiser, e dá um OK. Vamos definir a paleta de cores para esse material, que vai ser, a princípio, 3 cores, e uma delas é o branco. Eu pensei em trabalhar com um laranja, diferente daquele amarelo e azul que todo mundo gosta de usar. A segunda cor, para dar contraste, pode ser um tom de verde mais escuro, pode ser aqui mais azulado, quase um tom de petróleo, e dá um OK. E a terceira cor, obviamente, é o branco. Eu não tenho certeza sobre esse verde, talvez a gente vá mudar ele para outra cor. Agrupa as formas e renomeia para cores. Deixa aqui em cima separado, que a gente vai usar depois. Quanto às tipografias para esse material, eu separei 3 fontes que estão disponíveis para você baixar no Dafonte, totalmente gratuitas. Uma delas é a Happy Chicken, essa daqui é a nossa primeira fonte. A segunda é a Lemon Juice, também bem interessante essa fonte. Com maiúsculas e minúsculas fica mais interessante do que todas maiúsculas. Essa daqui vai ser uma fonte de apoio. E a terceira opção, que vai ser apenas caso uma delas não fique boa, é a Super Comic. É uma fonte mais pesada, mas ela também é bem extrovertida e bem engraçada. São essas 3 fontes que a gente vai ter aqui disponível para utilizar nesse material. Agrupa e renomeia para fontes, arrasta as imagens para cá, que estão disponíveis para você baixar lá no nosso Discord, no canal Downloads, e já remove o fundo de todas elas. Ok, todos os fundos removidos, agrupa todas essas imagens, renomeia a pasta para imagens. Só um detalhe aqui, essa imagem, se você quiser usar ela comercialmente para o seu cliente, você precisa comprar o direito dela, tá? As demais são todas imagens grátis, não tem problema você usá-las. Vamos começar aqui pelo fundo. O fundo vai ser naquele laranja que a gente definiu ali no começo. E vamos montar a estrutura desse material. Esse saco de ração vai ficar aqui embaixo, porque ele é o destaque desse material. Esse potinho com carne e brócolis vai ficar aqui embaixo também, porque a gente vai fazer uma indicação de que essa ração contém produtos naturais, e essa outra tigela de ração também vai ficar aqui do lado para mostrar como que é esse produto. Joga aqui para trás e a gente já organiza isso de uma forma mais interessante. Por enquanto, deixa aqui em qualquer lugar, de um jeito que não atrapalhe. Esse cachorrinho vai ficar aqui na parte de cima, mais ou menos aqui nessa região. Depois a gente organiza ele melhor. Para a chamada desse material, a gente vai usar o seguinte título: Eu ouvi comida, por isso esse cachorro tá com essa cabeça virada aqui ao contrário. Junta os dois aqui no limite da margem, pode subir um pouquinho mais. Na parte de baixo, nessa parte inferior aqui, nós teremos o Call to Action, que a gente vai usar as outras 2 fontes, essas 2 aqui, a outra pode apagar porque a gente já usou, e aqui vai ser Disque Entrega, pode ficar no tamanho 55, e aqui nesse texto de baixo você coloca o telefone. Pode mudar o tamanho para o 89, que por acaso ficou muito pequeno, mas vai ficar interessante aqui. O Disque Entrega você pode diminuir aqui para o 34 e colocar nesse cantinho aqui. Esse saco de ração pode aumentar um pouco mais, porque ele é o destaque desse material. Esse pote de ração pode vir mais para cá, e esse potezinho de comida pode ficar um pouquinho mais para trás, um pouco menor, como se ele tivesse aqui numa base ali atrás, numa perspectiva daqui para lá. Esse cachorrinho a gente pode rotacionar um pouco mais para a gente ter uma inclinação melhor e um posicionamento mais interessante para ele também. Pode aumentar um pouco mais, arrastar mais para lá, e aqui atrás desse saco a gente vai colocar uma elipse, um círculo, para colocar o preço dele. Vai ficar bem aqui atrás essa elipse. Pode colocar lá no verde por enquanto. Duplica esse comida aqui para baixo para a gente colocar o preço, R$17,90.
17,90. Vamos mudar um pouco, vamos colocar 28,90, porque tudo tá ficando com 17,90 aqui no canal. Então, tamanho no 55, aumenta aqui a altura, até combinar aqui a linha do topo, dá um Ctrl T e aumenta um pouquinho. Pega aqui o texto do Disque Entrega e duplica aqui para cima e muda aqui esse texto para 15 quilos por 28,90. Muda o tamanho para o 55, para ficar bem visível isso aqui. Seleciona os dois, centraliza e pode rotacionar aqui um pouquinho dessa forma para a gente ter uma dinâmica mais interessante para esse material. A imagem do cachorrinho pode passar aqui por cima, não tem problema ficar dessa forma, é até mais interessante que fique assim. E ainda para a gente finalizar a estrutura desse material, falta aqui uma pequena indicação da qualidade desse material. Duplica essa fonte aqui do telefone, aqui para cima, e muda para feita com, dá um Enter, ingredientes naturais. Diminui aqui a altura da linha para 70, dá um Ctrl T e pode diminuir, deixar isso aqui bem pequenininho. Coloca aqui nesse cantinho, rotacionado dessa forma, e aqui a gente vai colocar uma setinha. É só você pesquisar no Google por seta draw ou arrow draw. Pode ser uma setinha parecida com essa daqui, ó. Flip na horizontal e diminui para ficar bem pequenininha, indicando para os ingredientes que estão nessa outra tigelinha aqui. Posiciona mais ou menos de uma forma que fique interessante. Esses ingredientes podem vir mais para baixo um pouquinho. Agora vamos distribuir melhor aqui essas cores, começando aqui pelo título, que pode ficar no branco, o telefone e o Disque Entrega pode ficar no branco, esse textinho aqui também pode ficar no branco e a setinha também no branco. Dá um Ctrl U nela se você tiver com uma imagem e aumenta aqui 100% do lightness para ficar dessa forma. Assim o design fica um pouco mais leve. O 15 quilos por pode ficar no branco também e o 28,90 vamos colocar ele no laranja para ver se vai ficar interessante. Mais ou menos. Deixa no laranja por enquanto. Agora, com a nossa estrutura pronta, é que começa o trabalho de um profissional. É aqui que a gente vai deixar esse material com cara de material bem feito. E são esses detalhes que vão fazer o seu trabalho valer muito mais. Começando pelo fundo, onde a gente vai adicionar um gradiente branco radial, jitter, aumenta aqui para uns 150%, mais ou menos, dá um OK. Muda o modo de mesclagem para overlay, adiciona mais um gradiente com o preto, radial, reverse e jitter. Também aumenta aqui os tamanhos, bem grande, pode ser em 200%. Muda o modo de mesclagem para o Darker Color e diminui a opacidade para 80%, para deixar ele menos intenso do que estava. Aqui nesse título, vamos dar uma dinâmica diferente para ele também. Seleciona os dois, Ctrl J, botão direito, converte Smart Object. Nesse Smart Object, você vai dar um Ctrl T, clicar no botãozinho do Warp Mode e aqui nesse menuzinho Warp, você vai clicar nessa opção aqui, Arc. Aqui no Bend, você vai diminuir um pouco esse Bend aqui lá para uns 20%, 15%, porque é só um toquinho. Não pode exagerar aqui, porque senão vai ficar bem feio. Você ainda pode usar esse botão aqui para controlar a curvatura desse arco, sendo vertical ou horizontal. Eu ainda prefiro esse aqui. Se você quiser brincar com essa dinâmica aqui, com essa transformação em arco, você pode usar aqui o H para dar essa perspectiva diferente e o V também no caso do vertical. Você tem aqui o H de horizontal e o V de vertical, caso te interesse dar uma dinâmica diferente ainda para esse material. Controla aí, deixa do jeito que você achar mais interessante e dá um Enter. Ctrl T, pode rotacionar isso aqui um pouquinho para cá, para sair isso de dentro do cachorro, mais ou menos assim. Coloca isso próximo da margem, mais ou menos assim. Agora a gente vai adicionar alguns efeitos nesse texto. Clica duas vezes sobre a camada para abrir o Layer Style, adiciona um Stroke. Esse Stroke vai ser no verde, num tamanho de 10 pixels. Adiciona um Inner Shadow no Multiply, na cor preta, com um ângulo de menos 45 graus, aproximadamente, não precisa ficar exatamente no 45. Aumenta aqui a opacidade para você ver onde é que está ficando. O Size não pode ser muito curtinho, senão fica muito feio. Tem que ser mais ou menos aqui por volta dos 15 pixels. Diminui a opacidade aqui para uns 70%. Adiciona mais um Inner Shadow. Esse Inner Shadow vai ser no branco, no Screen, também no menos 45, com um pouco de distância, tira todo o size para você ver onde é que tá. Só que aqui para você conseguir visualizar esse efeito, você vai ter que selecionar esse segundo Inner Shadow e vai usar essa setinha aqui, ó, para ele subir para cima do outro Inner Shadow. E é aqui que vem o segredo. Você vai aumentar um pouquinho esse size e vai diminuir um pouquinho aqui
a opacidade. Por quê? Olha só o efeito que a gente criou aqui. A gente criou uma espécie de efeito inflado. Se você vir no outro Inner Shadow escuro e aumentar aqui a opacidade, você vai conseguir visualizar melhor. Olha como ficou esse efeito. Dá um OK e olha só de pertinho como ele fica. Tá vendo que a gente tem uma sombra e tem um brilho aqui, uma luz de contorno? Esse aqui é o efeito. Para deixar isso aqui ainda mais interessante, faz o seguinte, dá um Ctrl J, nessa segunda camada, clica com o botão direito, Clear Layer Style, tira todo o preenchimento aqui para 0, clica 2 vezes para abrir o Layer Style, adiciona um Drop Shadow, muda aqui para um ângulo de 135 mais ou menos, no preto, Multiply, distância pode ficar aqui uns 4 pixels, pode até diminuir um pouquinho mais a distância aqui para uns 3 e aumentar o size um pouquinho mais e tirar a opacidade disso, para uns 50%. Duplica, esse segundo Drop Shadow você vai aumentar em 100% a opacidade, distância em 2 e size em 3, mais ou menos, porque agora a gente vai ter um mais próximo ali, mais pertinho. Dá um OK. Olha que agora a gente começa a ter uma aparência totalmente diferente para esse material. Você pode adicionar esses efeitos aqui do inflado nesse 28, é só segurar a tecla Alt, clicar sobre o FX e arrastar para o 28 para você ter esse efeito aplicado aqui também. Não vai ficar tão interessante, porque você tem que mudar os modos de mesclagem aqui dos Inner Shadows. Clica 2 vezes. Nesse primeiro Inner Shadow, você vai mudar isso aqui para Overlay. E o segundo, você vai diminuir um pouco a opacidade aqui para uns 75%. Assim você vai ter esses efeitos ali de uma forma muito mais sutil. Aumenta a opacidade do outro, dá um OK. E você também pode arrastar para cá os efeitos de Shadow. Esses efeitos estão na segunda camada do título. É só você segurar a tecla Alt, clicar em cada um desses Drop Shadows e arrastar para cima dessa forma. Com bastante cuidado, porque olha só como isso aqui já ficou agressivo, tá? Para isso, você vai ter que entrar neles e reduzir a opacidade para ficar mais suave e mais sutil também. Pode diminuir aqui para uns 20%, dá um OK e agora sim nós temos um efeito muito mais interessante. Ok, e lá no texto do disque entrega, dá para a gente usar esse mesmo efeito lá? Dá. Vamos tentar fazer isso de uma forma que fique mais interessante, porque essa fonte aqui ela é mais fina e nesse caso pode acontecer de não ficar tão interessante. Um detalhe muito importante aqui que eu acabei de notar, tá vendo que o 7 tá aparecendo um 1? Tem duas formas da gente corrigir isso aqui, tá? Uma é mudando a fonte, simples assim. A outra é você criar uma camada nova, pegar um pincel com dureza no máximo, com um pincel mais ou menos na mesma largura aqui e fazer um simples cortinho. Dessa forma. Olha só como dá muita diferença. É um pequeno detalhe, mas isso faz total diferença na compreensão da mensagem, na transmissão da mensagem para o público. Seleciona o telefone, o cortinho do set e o disque entrega, dá um Ctrl G, renomeia para CTA e arrasta os efeitos que você colocou lá em cima, segurando a tecla Alt e arrastando para cima da pasta. Duplica, apaga os efeitos, tira todo o preenchimento, segura a tecla Alt, pega o efeito da segunda camada, segurando a tecla Alt e arrasta para a segunda pasta, para você ter esse efeito aplicado lá também. Fica diferente. Tá ficando diferente simplesmente por causa do tamanho da fonte. Essa fonte aqui ela tem espaço para ter branco, essa daqui não. Para você corrigir isso aqui, você vai precisar entrar nos efeitos aqui do Inner Shadow e nessa opção do Inner Shadow escuro, você vai ter que diminuir a distância e o size, até um ponto que você vai conseguir enxergar isso de uma forma mais interessante. Tá vendo agora que dá para ver só os cantinhos? É exatamente isso que você tem que fazer. Dá um OK e agora sim nós temos esse efeito bem aplicado na parte de baixo também. Seleciona os dois CTA, Ctrl T, rotaciona só um pouquinho para ficar também divertido dessa forma. E agora vamos trabalhar essa parte aqui da ração. Arrasta um pouquinho esse saco para lá, a tigela pode puxar um pouquinho mais para baixo, essa outra tigela também puxa um pouquinho para baixo, a setinha pode arrastar para cá, os ingredientes para cá, pega uma elipse na cor preta e vamos criar uma sombra aqui na parte de baixo. Arrasta aqui para uma posição onde você consiga ver, vem em filtro, blur, Gaussian Blur, converte Smart Object, coloca um raio de 17, dá um Enter, volta em filtro, blur, Motion Blur, ângulo de 0 e distância pode aumentar aqui para uns 170, mais ou menos. Arrasta isso lá para baixo do saco de ração, aqui nessa região, duplica isso aqui para o pote de ração, bem aqui centralizado, de uma forma que fique interessante. Cuidado para não deixar isso muito para baixo, dando a impressão de que isso está flutuando. Dá um Ctrl T, aumenta e diminui aqui a altura. Duplica mais uma vez, Ctrl T,
diminui isso bem pequenininho para deixar nesse potinho aqui. Agora, para deixar essa sombra mais realista, a gente vai criar uma sombra de oclusão usando um método profissional, ou melhor dizendo, um método que eu uso para fazer. Pega a ferramenta caneta, coloca aqui um stroke preto, tira o preenchimento, coloca um stroke de 7 pixels e faz o contorno mais ou menos seguindo as laterais desses itens aqui. Não precisa ficar perfeito, tá? Pode passar aqui um pouquinho, pega mais ou menos nas regiões onde você sabe que vai fazer diferença se tiver uma sombra ali. Mais para cá, pode puxar aqui para o meio, aqui agora nessa lateral dessa latinha aqui, desse potinho, e basicamente é isso aqui que a gente vai fazer. É só essa linha e agora essa linha a gente vai transformar em uma sombra. Olha só como ela ficou. É só uma linha básica. Vem em filtro, blur, Gaussian Blur, converte em Smart Object e diminui aqui o raio para uns 3 pixels. Dá um Enter e agora é só você aproximar de cada um dos itens. Olha só a diferença que faz esse pequeno detalhe. Tá vendo que tem essas linhas em volta de cada um dos itens? O que você vai fazer? Você vai adicionar uma camada em Clipping Mask e com um pincel com dureza no mínimo e um pincel bem grandão, você vai dar aqui alguns leves toques nessas regiões para poder criar esse efeito de que está próximo do chão. Pode aumentar um pouco mais aqui, dar uma escurecida nessas regiões, com bastante cuidado para não deixar muito escuro, muito carregado. Agora, com a ferramenta conta-gotas, você vai pegar esse laranja que está próximo aqui, com um pincel maior ainda, mais ou menos desse tamanho, com opacidade em 50%, você vai dar umas leves pinceladas aqui nessas laterais, para dar a impressão de que tem um reflexo laranja aqui. Olha só, que é só um detalhezinho, tá? Não precisa exagerar porque é um detalhezinho tão sutil que muita gente nem vai perceber que tá lá. Agora, nessa tigela aqui, faz a mesma coisa, adiciona uma camada em Clipping Mask com o preto. Você vai contornar aqui só para tirar essa linha preta, tá? Sem exagerar, para não ultrapassar muita sombra ali e acabar deixando o seu design feio. Olha só a diferença que faz isso aqui também. Faz a mesma coisa, pega o conta-gotas, pega o laranja que tá ali na parte de baixo, pega um pincel grandão com opacidade de 50% e dá uma leve pincelada aqui, sem soltar, tá? Clica e dá uma pincelada dessa forma aqui. Pode inclusive mudar a opacidade da camada para uns 80% para ficar interessante. Agora nessa camada aqui, desse potinho de carne, você vai fazer parecido. Vai criar uma nova camada em Clipping Mask, só que agora você vai usar só o laranja aqui nessa lateral e aqui na parte de baixo, para dar uma leve impressão de que tem um reflexo laranja ali. Só isso. Não precisa adicionar a parte preta, porque não tem necessidade. Ao invés da gente usar esse círculo aqui, essa elipse verde, a gente vai usar um osso. Faz mais sentido, né? Pesquisa aí Bone Vector no Google, encontra uma imagem que você acha que é agradável. Eu encontrei essa daqui, achei ela muito legalzinha. Vou até aumentar aqui um pouquinho a altura dela, não muito para não ficar feio, apesar de que já tá ficando feio, né? Coloca ela num posicionamento que fique interessante. Pode até fazer o seguinte, ó, dá um Ctrl T aqui para caber só o 28,90 dessa forma. Clica 2 vezes sobre a camada, adiciona um Color Overlay no verde, dá um OK. E se a gente copiar esses efeitos aqui para esse ossinho também? Faz o seguinte, segura a tecla Alt, clica nos effects da camada do título e arrasta lá para o osso. Clica 2 vezes para editar esses Layer Style, desmarca a opção do Stroke, marca a opção do Color Overlay e muda a cor para o verde. Dá um OK e agora é só você ajustar aqui o modo de mesclagem do branco para Overlay e o outro Inner Shadow você pode diminuir aqui a opacidade. Esse Inner Shadow de cima pode aumentar o size, deixar ele bem grandão aqui, bem interessante. Aumenta um pouco mais a distância. No Inner Shadow escuro também aumenta um pouquinho a distância, mais ou menos assim. Controla aqui o size também e a opacidade você deixa num tom que fique interessante dessa forma. Adiciona um gradiente overlay e dá um OK. Aqui nesse texto, dá um Ctrl T, encaixa ele dentro desse ossinho, o mais interessante que você conseguir. O 15 quilos por pode diminuir e encaixar dentro desse espacinho que tem aqui no osso. Com a ferramenta de texto, clica aqui no Text Warp, adiciona um arco e deixa parecido com essa curva que a gente tem aqui no ossinho.
dá um ok, Ctrl T, pode diminuir um pouquinho. Agora sobre esse ossinho aqui, arrasta para cá a textura que está na pasta que você baixou, ajusta aqui mais ou menos no mesmo tamanho dela e adiciona isso em Clipping Mask. Para isso aqui funcionar, você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que dar um Ctrl G nessa camada do osso e adicionar essa textura em Clipping Mask sobre o grupo e não sobre a camada, porque essa camada está com Color Overlay e você não vai conseguir fazer isso diretamente na camada com o Color Overlay. Muda o modo de mesclagem da textura para Multiply, ajusta aqui essa textura de uma forma que fique interessante para você, diminui a opacidade para 80% e agora no background você vai arrastar a outra textura que está na pasta. Tanto faz qual delas você escolher, tá? As duas vão ficar interessantes em qualquer um dos lugares. Eu prefiro assim, porque para mim fica mais interessante. Muda o modo de mesclagem também para Multiply. Pode tirar aqui a visualização das cores, para a gente ver como tá ficando. Essa imagem do cachorrinho, rotaciona um pouco mais, aumenta mais um pouquinho para chamar bastante atenção para ela. Pode rotacionar um pouco mais, pode posicionar mais ou menos aqui dessa forma, bem grandona, para chamar bastante atenção para ela. Agora, para finalizar esse material, falta alguns toquezinhos mágicos aqui para a gente deixar esse design fantástico. Cria uma nova camada, pega um pincel com a cor branca, hardness no máximo, muda o pincel para um pincel de mídia molhada, escolhe aí o que mais te agrada, diminui o tamanho, faz um teste aí para ver se esse tamanho vai ficar legal. E aqui a gente vai fazer alguns detalhezinhos para chamar atenção, tanto para o cachorro quanto para qualquer outro lugar. Agora aqui vai de você, tá? É a sua criatividade que vai mandar criando esses detalhezinhos, tá? Pode fazer alguns desenhinhos aqui, ó, tipo um coraçãozinho. Claro que se você tiver uma mesa digitalizadora vai ficar muito mais interessante, né? Faz aqui alguns desenhos que você acha interessante. Não exagera, porque se você colocar muito vai ficar feio, tá? Controla aí a quantidade em uns pontos que você acha que fique interessante, mas sem excesso. Essas imagens aqui da ração dos potes e dos efeitos de sombra, você vai dar um Ctrl T em todas elas e vai aumentar para preencher um pouco mais essa lateral aqui. Pode arrastar um pouquinho mais para dentro das margens, para a gente poder chamar um pouco mais de atenção para o produto. Dá um Enter. Agora é só você reposicionar aqui os elementos de uma forma que fique mais interessante. Ok, agora sim ficou interessante. Quanto aos desenhos que você fez, se você já tinha feito, é só reposicionar aqui de uma forma que fique interessante. Apaga os que ficarem fora. Agora esses detalhezinhos é só você reposicioná-los ou refazê-los, o que você achar mais interessante. Feito. Não exagera nesses detalhezinhos, tá? Porque senão vai ficar feio, vai ficar sobrecarregado. Se você não gostar, pode inclusive tirar, porque fica com um aspecto mais limpo e mais interessante. Das duas formas fica legal, desde que você faça esses detalhes bem feitos, tá? Eu tô fazendo com o mouse aqui, não ficou tão interessante quanto eu gostaria, mas ainda assim ficou legal. De todo modo, eu prefiro o 100 porque eu gosto de design mais limpo. Para a gente finalizar, Ctrl Alt Shift E, vem em Filtro, Camera Raw, Filter. Aumenta um pouquinho aqui a temperatura, um pouquinho o contraste, quase nada aqui na exposição, aumenta a claridade, o Vibrance e aqui em Detail você vai dar um toquinho também, bem pouquinho. Dá um ok e olha só a diferença que faz esse pequeno ajuste de pós-produção. Como eu sempre falo, o que faz um design ficar bem feito não é o programa que você usa, não são as imagens que você compra ou deixa de comprar, mas sim o seu conhecimento e a sua experiência. Quando você entender isso, vai saber exatamente do que eu estou falando. Clica no card aqui em cima para conhecer o curso Designer de Outra Dimensão, que vai te levar para outro nível do design gráfico. Esse é o nosso design finalizado. Me conta aí o que você achou. Não é porque todo mundo usa azul e amarelo em design de pet shop que você precisa ficar refém e fazer igual também. A criatividade é o cerne da nossa profissão e só ela pode te destacar dos demais. Comenta aí qual o próximo design você quer que eu traga. Deixa um like e clica aqui para ver mais vídeos dessa série. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.